sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos do 25 ao 35. Escute com muita atenção esta palavra, porque esta palavra é para cada um de nós que a estamos escutando agora. Há pessoas que não ouvirão esta palavra. Há pessoas que não estão sintonizadas conosco neste momento a escutá-la. Talvez porque não seja particularmente para elas nesta hora, neste dia. Mas quis Deus que esta palavra fosse para você. Feliz de você que pode ouvi-la. Porque esta palavra tem um remédio para a nossa vida, para a nossa alma. Esta palavra tem uma resposta de Deus para nós. Será que a resposta que você está pedindo a Deus não vai ser dada a você agora, nesse momento? Então escute o que diz o Senhor. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. É palavra de Deus, meu amigo. É sabedoria divina. Não é praga, não é maldição, é uma constatação. É um caminho lógico. Se uma família se divide por dentro, se divide internamente, a começar de marido e mulher, a começar deles. E depois divisão entre pais e filhos, entre irmãos, entre primos, tios, parentes. Se uma família está dividida por dentro, internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear os seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Será réu de pecado eterno. Isso porque diziam, ele tem um espírito impuro. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. Não vai conseguir subsistir. Nós precisamos buscar no Senhor, meus irmãos, que seja desfeita toda a divisão da nossa casa. E eu sei que tem muita gente que tem feito de tudo para unir a sua família. Mas esse tudo, muitas das vezes, é feito de uma forma simplesmente humana. Então produz resultados pequenos.
às vezes até inexpressivos, porque não é raro que a família esteja debaixo de um verdadeiro ataque espiritual. Então, onde é que nós vamos conseguir a união da nossa família? Nós vamos conseguir pela graça de Deus, trazendo os nossos para Deus. Quando você quer reunir as pessoas, você não tem que marcar um ponto de encontro. Você diz, olha, nós vamos nos encontrar na esquina de tal rua com tal rua. Você dá um ponto de referência para nós unirmos a nossa família de uma forma segura e sólida. O nosso ponto de encontro é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Senão a gente se dispersa. Senão qualquer coisa vai dividir a nossa família. E a gente acha às vezes que é pela força do argumento que nós vamos conseguir convencer as pessoas a virem para Deus. Não é pela força do argumento, da palavra. Você não vai conseguir provar para as pessoas que elas estão erradas. É pela graça de Deus, é pela força do Espírito Santo. É sobretudo a parte que nos toca pelo poder da oração. São Paulo era um homem preparadíssimo. São Paulo falava várias línguas. Ele falava latim, ele falava grego, ele falava hebraico, ele falava aramaico, falava árabe, não é? E falava vários outros dialetos ali da região. São Paulo tinha vários títulos de doutorado. São Paulo era considerado um cidadão do mundo. Ele era um homem de profunda eloquência. Ele era um homem brilhante, ele tinha sido treinado numa época em que os judeus valorizavam o que muita gente no mundo não valorizava, que era a sabedoria. Então, Israel era uma luz para os povos, para as nações, por causa da sua sabedoria. E entre as pessoas que brilhavam pela sua sabedoria estava Gamaliel, um dos grandes mestres de Israel. E Paulo era o principal discípulo de Gamaliel. Pensa num homem bom, preparado. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi para Éfeso achando que ele ia arrebentar. E chegando lá, ele fez uma pregação, meus amigos, daquelas assim de fazer babar os melhores professores. Tanto que os gregos ficaram todos envolvidos, prestando atenção, vendo aquilo que ele estava explicando e tal. Mas chegou numa altura, num ponto de discordância, como acontece em todo lugar, em toda sociedade, em toda casa. E quando chegou no ponto de discordância, que foi quando São Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, aquela massa de gente, porque tinha uma massa de gente ouvindo, se levantou e foi embora. Ficou ele sozinho ali naquele estádio. Ficou sozinho lá. E um mais educado deu um tapinha nos ombros dele e, antes de ir embora, disse assim: numa outra ocasião a gente discuta aí sobre essa besteira que você está falando. Foi embora, deixou ele lá. Aquilo causou um terror em São Paulo que muita gente desconhece. Gente, isso desconcertou São Paulo, desconstruiu ele. Porque ele tinha se preparado, ele usou o melhor dele. Ele foi lá e fez aquela pregação. Ele sabia que ele estava falando a verdade. Ele tinha experimentado a Deus. Ele tinha certeza de que aquele povo ouvindo ia se converter. Ixi, salvou praticamente nenhum. Quando São Paulo chegou em Corinto, que era uma grande cidade, e precisou fazer de novo a mesma pregação, São Paulo disse para o povo de Corinto: eu cheguei aqui para vocês com medo e com tremedeira. Cheguei não com os meus argumentos, não com a minha sabedoria, porque ela me fez fracassar lá atrás, numa cidade bem menor. E agora chegando aqui diante desse povo, Corinto era como São Paulo é para o Brasil, entende? Como Paris é para a França,
uma das grandes megalópolis ali da época, né? Uma megalópole da época. São Paulo chegou lá tremendo na base. E quando ele resolveu fazer a sua pregação, ele disse: estou com medo e com tremedeira, mas não venho a vocês em meu nome próprio, mas no nome de nosso Senhor. Gente, aconteceu, mas tanta graça em Corinto, que é de lá que nós herdamos todos os ensinamentos sobre os dons carismáticos, milagres, dom de cura, dom de revelação, discernimento dos espíritos, sabedoria, fé, verdadeiros milagres, porque não é pela nossa força simplesmente, mas pela graça de Deus. Nós temos que nos encher da graça de Deus. Então, quando nós fazemos esse convite para as pessoas e dizemos: vamos nos colocar na presença do Senhor. Muitos de nós já caminhamos com o Senhor todos os dias. Mas olha, nós podemos nos aprofundar na nossa amizade com Deus. E nós devemos nos aprofundar na nossa amizade com Deus de uma tal maneira que na nossa casa a gente não pode ser simplesmente uma chamazinha, nós precisamos ser uma fogueira. Nós precisamos arder a presença de Deus na nossa casa, de maneira que os nossos que convivem conosco digam: tem alguma coisa diferente com você, tem alguma coisa diferente. Sabe, e é tão gostoso quando não se trata de discurso, mas de experiências de fé. Quando eu e a minha esposa, a gente troca essas experiências um com o outro. Quando a gente diz um para o outro: é preciso acreditar, vamos ter fé, e pela fé nós alcançamos coisas que sem ela nós não alcançaríamos, das mínimas às máximas coisas, desde a salvação de uma situação, um livramento de uma situação mortal, até uma compra que a gente precisa fazer na feira. Nessas mínimas coisas está presente Deus, porque quando você se entrega nas mãos de Deus, meu amigo, não tem exceções, não tem áreas que a gente reserva para nós, não tem nada que seja tão pouco importante do qual Deus não vai fazer parte. Então tem gente que diz assim: mas até na feira? Olha, eu já contei aqui no Sorrindo para a Vida, mas eu vou lhe dizer, não só até na feira. Conta-se a respeito de Santa Teresa d'Ávila que o demônio não dava trégua para ela. Onde ela ia, ela era tentada, e a grande tentação era deixar de rezar. Daqui a pouco até vou te dizer uma coisa que Santa Teresa d'Ávila falava sobre o deixar de rezar. Porque tudo que o diabo queria dela é que ela parasse de rezar um pouquinho. Era só o que ele queria. Então ela era constantemente tentada com isso. E um dia ela foi lá naqueles banheiros próprios de roça, né? Porque não era aqueles banheiros com esse sistema de esgoto que nós temos nas cidades. Ela estava lá atrás, na casinha, que tem um buraco, sentada. Você sabe que não é um ambiente dos melhores, não é muito cheiroso, né? Umas mosquinhas ali te fazendo companhia. E entre as mosquinhas, adivinha quem estava lá com a Santa Teresa? Santa Teresa rezando. E o diabo começou. Bonita, hein, Teresa? Bela capela você arrumou para rezar. Ela lá na latrina, no banheiro. É um bom lugar para você invocar a presença do seu Deus. Ele merece estar aqui mesmo. Que coisa horrorosa, hein? Logo você que se diz tão de Deus, chamando por Ele, falando com Ele, querendo fazer de local de adoração uma latrina, uma fossa. Parabéns, Teresa. E ela rezando, e ele insistindo, ela rezando, ele insistindo. E chegou uma hora que ela se cansou, virou para ele, falou para ele, respondeu e disse: olha, tudo que sai daqui para cima é para ele. O que vai daqui para baixo é para você. Aquela hora, gente, a Teresa. É a Teresa. A tentação parou. Tudo, meus queridos,
fazer na presença do Senhor. Porque diz a palavra de Deus que o mal nos ronda sempre em busca de uma brecha. E quem tem uma vida de oração sabe que a vida de oração é como uma muralha protetora. Por isso que tem alguns que até viram chatos, não é? Porque só fala de rezar, só fala de oração. Por quê? Porque a experiência dele é tão boa que ele não consegue falar de outra coisa, mas essa é a experiência dele, não é a experiência do outro que está escutando. E aí quem ouve às vezes fica enfadado e se chateia mesmo. Mas quem faz a experiência da vida de oração, de uma vida em oração, sabe que uma brechinha, às vezes entra aquilo que depois a gente tem trabalho para pôr para fora, né? Então, tudo fazer na presença do Senhor, trazer a nossa família para a presença de Deus. E a palavra nos diz aqui, se você está fortalecido, a sua família não será saqueada. Porque esta palavra está falando do demônio que precisa ser amarrado para ser tomado dele aquilo que ele tomou da gente. Mas esta palavra serve para nós também. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não amarrar esse homem, e aí então saqueará a sua casa. O que é que está mantendo a gente de rabo preso? Porque às vezes sua família está sendo saqueada porque você está com o rabo preso. É rabo preso numa paixãozinha, é rabo preso numa pornografia, é rabo preso não constituiu ainda um ato, mas num relacionamento paralelo, uma paquerinha que não termina em coisa boa. Às vezes a gente tem o rabo preso em fantasias desordenadas, na malícia, na ambição, na inveja, que a gente cultiva aquele mal dentro de nós. Nós temos que nos perguntar com o que o maligno está amarrando a nossa vida. Preste atenção num passarinho. Se você amarrar esse passarinho com um fio de soltar pipa, não é? Sabe o que é a pipa, né? Tem aquela linha de soltar pipa que é um pouquinho mais forte do que a linha de costura. Se você amarrar um passarinho com um fio de soltar pipa, ele não vai voar. E se você amarrá-lo com uma corrente, também não vai. Então não pense que o passarinho não voa porque ele está amarrado com uma corrente. Porque se tivesse amarrado com uma linha, também não voaria. Às vezes a nossa vida não alça voo porque nós estamos amarrados com linhas que a gente até nem enxerga. Sabe, tem muitos cenários em televisões que tem peças que ficam suspensas, né? E para que não se veja a linha que segura a peça, sabe com o que prendem? Meia calça desfiada. Sabe aquela linhazinha da meia calça desfiada? Você não enxerga, mas ela consegue segurar uma placa. A placa está suspensa no ar, está parecendo que está flutuando. Você olha e diz, mas tem alguma linha segurando? É que aquela linha da meia calça ela é elástica, ela é fininha, ela quase desaparece. Tem coisas que a gente não enxerga que estão prendendo a vida da gente, mas não deixa a nossa vida avançar. Então olhe o que a palavra de Deus está dizendo. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte. Ninguém pode invadir a vida espiritual de uma pessoa de oração. Ninguém pode enxovalhar a casa de uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus, e roubar dali aquilo que é próprio daquela família, se essa pessoa está fortalecida pela oração. Qual é a primeira coisa que o maligno faz para abater aquela família, aquela pessoa? É tirar deles o espírito da oração, é tirar deles a vida da oração. Bendito seja nosso Senhor por esta sabedoria que dá à igreja, para que a gente, nesse tempo de penitência, a gente volte à vida da oração. Eu disse a você que eu ia trazer aqui uma coisa que Santa Teresa diz. O que ela ensinava pelas experiências que ela viveu. E olha, ela viveu embates espirituais igual o Padre Pio. Tá certo? Pensa numa mulher de ouro. É essa Teresa.
Você falar assim, Márcio, além de Nossa Senhora, diz uma santa que você é fã. Eu não tenho nem que pensar, é Santa Teresa d'Ávila. Mulher, olha, mulher com força, uma mulher forte, maravilhosa, destemida. Eu sou fã. E sabe o que ela diz? Ela diz o seguinte: o demônio se esforça muito para afastar a pessoa da oração e para impedi-la de aprender sobre as coisas de Deus. Desde que eu aprendi que muita gente se desvia porque não sabe o caminho, eu tenho dedicado a minha vida à evangelização, a ensinar o que eu tenho aprendido. E Santa Teresa diz aqui, o demônio faz de tudo para impedir a pessoa de aprender sobre as coisas de Deus. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que as pessoas perseverantes na oração estão perdidas para ele. Não pode nada contra elas. Aquele que aprende e faz a vontade de Deus, aqui está mostrando essa palavra para nós, né? Que tem gente que usa isso aqui, em vez de aprender com Jesus, para ofender Nossa Senhora. Não entendeu nada da palavra de Deus. Inclusive porque quando Jesus diz que quem faz a vontade de Deus olhando para aqueles que estão lá, Nossa Senhora estava lá. Ela não estava longe não estava fora não. E por que ela chegou depois? Porque foram lá falar para ela que o filho dela não comia. E que como podia uma pessoa trabalhar e não comer, que só podia estar com o espírito diabólico. Foram lá falar para Nossa Senhora que o filho dela estava tomado de um demônio e ele não comia nem bebia. Se você fosse a mãe de um rapaz que estivesse palestrando e alguém fosse dizer para você assim, ele está passando fome, ele não come, tem dias que ele não tem tempo para ele, porque uma pessoa atrás da outra, ele está desvairado, ele está fora de si, ele está possesso. Se você fosse mãe, o que você faria? Que Nossa Senhora fez? Não tenho a menor dúvida que ela preparou uma marmitinha e foi lá. E mandou avisar, porque não dava para entrar na casa. Ó, sua mãe e os seus irmãos estão aí. E esses irmãos, Márcio? Nas tribos não existia a palavra primo. São João Batista, todo mundo sabe que era filho de Zacarias, mas era irmão de Jesus. Porque era da mesma família. Aqui na Canção Nova, vira e mexe, nós cometemos essa gafe, é uma gafe, de chegar para uma pessoa aí fora e apresentar, esse aqui é o Cassiano, meu irmão. Aí a pessoa olha e diz assim, seu irmão? Não é? Mas como assim? Aí a gente vê a pessoa estranhando e fala, não, somos irmãos de comunidade. Como tem gente que vira na maior boa vontade e não devia fazer. Diz assim, eu sou filho do Padre Jonas. A pessoa já... aqueles lá são filhos do Padre Jonas. A pessoa acha que todo mundo está inserido dentro do meio religioso e vai entender isso. Vai achar que o Padre Jonas tem filho aí por aí com alguma mulher, se você não explicar. Entende? Tem gente que no futuro poderia dizer assim, não, como é que esse homem é santo? Olha a quantidade de filho que ele teve, se ele padre. Você entende que é uma questão de linguagem? Nós nos chamamos aqui de irmãos, e com muito mais razão. Aquele povo que tinha uma mesma etnia, que tinha uma mesma religião, e inclusive estava ligado por laços de sangue muito fortes, se chamavam de irmãos. Eles estavam lá. E Jesus aproveita aquela oportunidade para dizer, Maria é a minha mãe sim, mas nem tanto porque eu estava no ventre dela, quanto porque ela ouviu e obedeceu a Deus. Foi quando ela obedeceu a Deus que ela me gerou. Mas antes de me gerar no seu ventre, ela me gerou no seu coração, pelo sim que ela deu a Deus. E aí Jesus aproveita para dar um ensinamento maravilhoso, inigualável, que ninguém vai conseguir fazer igual. Jesus vira e diz, aquele que aprende e faz a vontade de Deus, entra para a família de Deus. Entra para a minha família. E quando você entra para a família,
de uma pessoa oriental, aquela pessoa é capaz de dar a vida por você. Eu convivi um tempo atrás com um árabe muçulmano, sírio-libanês, e ele me contando. Ele falou assim, lá é diferente daqui no Brasil. Se alguém joga água na sua irmã, e joga água, significa assim, a pessoa passou na rua, sabe quando o povo despeja água? É uma expressão, mas jogar água é tipo se você usar assim, se alguém cuspir num amigo meu, na verdade você está falando assim, se cuspir, se ofender, não é? Uhum. Então essa expressão que ele disse, jogar água na minha irmã, quer dizer mexer com ela de qualquer forma que seja, de maneira a ofendê-la. Ele disse, a gente junta a família, vai lá e quebra a pessoa. E ele dizia, lá não é igual aqui no Brasil, que a pessoa morre e fica por isso mesmo, não. Lá não é como ouve muitas vezes as notícias mais. Porque se você mata alguém de uma família, você vai morrer. Porque o parente vem do exterior para poder vingar o sangue. Nós não estamos falando de cristãos, tá, gente? E não estamos falando da nossa cultura. E aqui eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Estou dizendo que o laço de família é uma coisa que implica para alguém do Oriente você ir lá e defender a pessoa, inclusive se isso lhe custar a sua vida. Jesus é um médio oriental. E ele está dizendo que quando você entra para a família de Deus, Deus está com você em todos os enfrentamentos pelos quais você terá que passar, desde que você aprenda e faça a vontade de Deus. Então, Santa Teresa ali ensinava isso, do santo abandono. E mais uma vez eu reforço que eu quero mesmo que você entenda o que é esse tempo na presença de Deus. Ou até esses 40 dias na presença do Senhor. Santa Teresa, ela dizia, desse santo abandono no Senhor, desse entregar-se na presença de Deus, desse abrir mão da sua própria vontade, muitas das vezes, para fazer a vontade de Deus, nasce a liberdade do Espírito que possuem os homens e as mulheres de Deus. Os homens e as mulheres de Deus têm uma liberdade no Espírito. E é engraçado, né? Assim como as estrelas brilham mais nas noites mais escuras, a liberdade de quem anda com Deus brilha mais quando a situação é pior. Quanto pior a situação, mais livre a gente se sente. Você acredita na coisa dessas? Às vezes dá até saudade de certas tribulações, porque elas nos tornam mais arrojados, nos mostram que quem tem Deus é livre. E sabe, ela insistia ainda dizendo assim, nessas pessoas, nesses homens e mulheres de Deus, que se colocam diante do Senhor e que são capazes de se abandonar à vontade de Deus, nessas pessoas se encontra toda a felicidade que se pode desejar nesta vida, porque elas não têm medo de nada, nada temendo, nada querendo, nada cobiçando das coisas do mundo, tudo possuem. Deus dá tudo na medida certa, na hora certa. Então, quando nós entregamos a nossa vontade a Deus, Deus se une à nossa pequenez e aí Ele nos faz grande. Daí nós podemos o que antes nós não podíamos. Então, para essa palavra aqui que nós acabamos de ver, para eles era um acontecimento físico. Eles estavam lá, eles viram Jesus pregando, eles tomaram parte nessa pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Para eles era um acontecimento físico, mas para nós isso é um acontecimento no Espírito. E é até mais. Porque às vezes você pode estar numa pregação, olhando o relógio, olhando o celular, vendo uma mensagem, acompanhando vídeos interessantes, engraçados. Então você está, mas não está. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa pode vir aqui na Canção Nova, lá no Centro de Evangelização, escutar pessoalmente a pregação e ficar lá no celular. Enquanto tem outra que está distante, que está em casa, precisando lavar louça na cozinha, precisando passar roupa a ferro, precisando fazer a comida, mas o ouvido está atento, está ligado. A graça de Deus chega para ela que está longe,
mas não pode entrar no coração daquele que está aqui, porque ele só estava de corpo presente, ele não estava presente em espírito. Sabe, Nossa Senhora gerou Jesus pelo Espírito. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Jesus diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Você vai dizer que Nossa Senhora não fez a vontade de Deus que está nos céus? Quando ainda uma menina abdicou do seu casamento, como ele deveria ser, da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, se colocou em risco de morte, que São José estava determinado a abandoná-la, porque ela estava grávida de um filho que não era dele. E Maria assumiu o risco de ser apedrejada até a morte, por causa de uma gravidez sem um pai para assumir. Por uma única razão. Foi o que Deus pediu para ela. Você vai me dizer que essa mulher, essa santa mulher, não fez a vontade de Deus? Ouvir e obedecer a Deus faz Jesus nascer no nosso coração. E para cada pessoa, começa uma vida nova quando Jesus dá a sua vida por ela. Mas Jesus dá a sua vida por ela no momento em que ela reconhece a graça de Deus e se torna consciente da vida que lhe foi dada pelo sacrifício de Jesus. A vida nova começa para você quando você entende de verdade. E para você reviver, para você renascer, para você ter o que você está pedindo a Deus, Jesus deu o sangue dele na cruz por você. Quando você entende isso, quebra a casca. O coração de pedra se rompe. E uma nova vida começa para você. Por isso, me permita perguntar: quem é Jesus para você? Você tem consciência do que Ele fez para que você pudesse ter uma vida nova? Qual é o lugar que nós estamos preparando para Jesus no nosso coração? Sabe, Jesus ele enviou os 72 para preparar o coração das pessoas para que elas recebessem a presença de Deus. Nós precisamos preparar o nosso coração para receber a presença de Deus. Nós precisamos preparar o coração das pessoas para receber a presença de Deus. E Jesus mandou os 72 na frente para isso. E com isso, deu a eles o poder de curar as doenças e de expulsar o mal. E os enviou 2 a 2, à sua frente, de cidade em cidade, e de lugar em lugar, onde ele próprio devia ir. Onde Jesus devia ir, mas ele era um só. Ele estava vivo no seu corpo físico, então ele só podia estar em um lugar de cada vez. E a necessidade era grande. Onde ele não podia ir pessoalmente, ele mandou os seus em seu nome, com a sua autoridade, com o seu poder. E um dos papas, sabendo disso, chamado São Gregório Magno, ele escreve que Jesus os envia 2 a 2, porque em menos do que entre 2 não pode haver amor. É preciso que haja pelo menos 2 pessoas para que exista amor entre elas. Nós não fomos feitos para a solidão, gente. Ninguém de nós foi feito para viver isolado, não fomos. E olha, quando você tem alguém que você ama, você nunca se sente só. Se você tivesse que viver sozinho para a eternidade, isso seria, o inferno é isso aí. É a solidão, é a escuridão, é a frieza, é o desamor eterno. Se você tiver uma pessoa que você ama e que te ama, e você permanecer nesse amor, não dá para fazer inferno. Porque o amor chama o céu para junto de nós. O amor traz Deus para junto da gente. E o amor é aquilo pelo qual as pessoas poderão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo. Isso se aplica a todos, mas de uma maneira especial se aplica para 2, para pai e mãe. Se pai e mãe já não podem fazer nada mais para ajudar seus filhos na fé, já fariam muito
se os filhos, olhando para eles, os filhos pudessem dizer entre si: vejam como o papai e a mamãe se amam. Será que muitos dos nossos filhos afastados de Deus não estão afastados de Deus porque nós vivemos um pé de guerra dentro de casa? Marido e mulher separados, se ofendendo, vida esquisita, fria, uma convivência meticulosamente pautada, sabe? Um não pode interferir no espaço do outro, porque senão vira uma quizumba dentro de casa. Muitos até vivendo vida paralela. Você tem a sua liberdade, você faz o que você quiser, desde que não faça escândalo, desde que ninguém fique sabendo, e eu toco a minha vida como que casamento é esse? Ah, mas ninguém está sabendo. Mas isso se comunica, isso transborda dentro de casa. Oh, meu irmão, está na hora de a gente permitir que Deus seja o salvador da nossa família, a começar por romper com toda divisão. Uma casa dividida internamente sucumbe. Você vai permitir que a sua família venha a sucumbir? Talvez você diga assim: Márcio, eu não tenho forças. Deus vai ser a sua força. Márcio, eu até quero perdoar, mas eu não consigo. Permita que o Senhor faça esse caminho com você. Você sabe o que você não pode, mas você não sabe o que Deus pode. Se permita descobrir. Coloque a mão sobre o seu peito, feche os seus olhos um pouquinho, põe as mãos sobre o seu coração. O amor é de Deus. E isso explica porque onde quer que haja um pouquinho de amor verdadeiro, ali Deus é sempre anunciado. A primeira evangelização começa dentro das paredes da nossa casa. Teve um jovem a quem Jesus disse: vai, vende os seus bens e segue-me. Mas tinha um outro que queria deixar tudo e seguir Jesus. E Jesus não permitiu, mas disse para ele: vai para a tua casa, vai para junto dos teus e conta para eles tudo que o Senhor fez por ti em sua misericórdia. Se você não sabe pregar como os apóstolos, diga para os da sua casa, diga para os seus vizinhos que Jesus está vivo, que Jesus os ama, e leve cada um deles a experimentar o amor de Deus. Dá-nos esta graça nesta manhã, Senhor.